Oiê, vamos falar de batata frita? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder a gente falar um pouquinho mais da cultura belga e também de falar algo que é uma das maiores invenções aqui da Bélgica, eu vou falar sobre 5 coisas curiosas a respeito da batata frita que tem aqui na Bélgica, tanto do que as pessoas consomem e um pouquinho de sua história. Eu acho que a primeira coisa que a gente já pode dizer, né, para quem sabe um mínimo de inglês, e que isso não é nenhum segredo para ninguém, é que em inglês as batatas fritas se chamam de French fries. O que acontece? Por que existe esse nome de French, sendo que é francês, sendo que a batata frita ela é belga? Bom, o que acontece é que durante o período da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passou pela região sul que existe da Bélgica, que é a região de Wallonia. Essa região é a região que fala francês aqui na Bélgica. Quando chegaram e viram como que era o processo de se fazer batata frita, que é um prato que é tão comum que as pessoas tenham fritadeiras em casa, na sacada, para poder fazer simplesmente a batata frita, eles ficaram, logicamente, abismados com uma comida tão rápida e tão fácil de se fazer. O uso de frituras é muito comum porque combate um pouco o clima frio e também conserva mais os alimentos. Então, eles exportaram esse item, né, esse ingrediente de batata frita, e como eles acharam que eles ainda estavam na região da França, porque a Bélgica é um país muito pititequinho, aí eles inventaram falando que o nome na verdade era French fries. E até mesmo para depois mudar, existe hoje em dia uma certa glamorização e gourmetização, e quando você chama de batata belga ou de Belgian fries, é porque ou você tá indo para um lugar que tá cobrando mais caro pela batata frita, ou 2, porque você tá aqui na Bélgica, e aí eles gostam de ser um pouquinho mais patriotas e falar que é Belgian fries. Mas eles não ligam muito se você falar French fries. Talvez eles vão fazer uma piadinha, mas eles não vão ficar tão ofendidos como, por exemplo, o italiano quando se pede um cappuccino de jantar. Existe uma outra coisa que talvez seja porque as pessoas elas ficam meio assustadas de por que a batata frita belga é tão diferente. Se você está acostumado com o processo de se fazer batata frita, você sabe que você primeiro vai fazer uma pré-fritura e depois você vai congelar. Esse processo na Bélgica, ele é passado. Então, existe uma pré-fritura, só que não é congelado. Por quê? Porque isso vai fazer com que a batata frita ela consiga ficar crocante por fora e macia por dentro. Quem é muito fã de batata do McDonald's, que gosta de uma batatinha um pouquinho mais fininha, talvez não curta tanto. E se eu me lembro bem, a batata frita do Burger King é a que mais se aproxima do que teria com uma batata frita que é daqui da Bélgica. Então, existe também uma outra versão, que seria um pouquinho uma batata frita um pouquinho mais fina, que se chama Donne Frites, e essa sim é uma batata frita mais parecida com o do McDonald's. Mas, se você não gosta da batata frita do Burger King, ou é muito fã da batata frita do McDonald's, talvez você não goste tanto. Agora, se tem uma coisa que eu mesmo considero que eu sei falar o básico do holandês aqui na Bélgica, é porque eu sei fazer um pedido de batata frita. Existem algumas lojas aqui na Bélgica que são ou os frituurs ou os friteries. O friture é quando você está falando em holandês, friterie é quando você está falando em francês. Eu não sei se essa é a pronúncia correta, mas se não for a pronúncia correta, por favor não me corrija, porque eu não respeito de jeito nenhum a língua francesa. Agora, o que a gente vai ter? Por que é um desafio? Para quem acha que vai pedir batata frita é um simples desafio, tá muito enganado aqui. Por quê? Não somente você tem um problema de que eles vão perguntar para você o tamanho, e aí você tem tamanhos que são confusos. Por exemplo, eu já fui em uma loja que tinha o tamanho small, klein e groot. Ou seja, pequeno, pequeno de novo e grande. Ou seja, fica meio confuso de se pedir. Além disso, desses lugares que são os frituros, que seriam como se fosse a nossa casa de salgado, você pedir um tamanho médio em um lugar não é o mesmo tamanho do que você pedir em um outro lugar. Tem um lugar que você pedir um small, parece que você está pedindo em outro lugar um tamanho grande. Então aqui, pedir um tamanho, geralmente é mais fácil que você peça apenas o pequeno e tá tudo certo. E aí você não tem problema de ficar com excesso de batata frita. O outro problema é, eles vão perguntar que molho que você quer. Eles vão perguntar também se você quer o molho ou com a batata frita, por cima da batata frita, ou se não com um potinho do lado. Sem contar que eles ainda podem perguntar, vocês querem que você leve num cesto ou num cone, ou você quer levar num prato. Se for para você poder comer, inclusive ainda tem outras coisas, como por exemplo, você quer queijo por cima, você quer carne por cima, então assim, aqui pedir é muito desafiador. Porque eles colocam tanta pergunta pra você que você não espera que possa ter tantas perguntas por simplesmente você querer comer uma batata frita. E por incrível que pareça, que eu acho que esse é o que é o mais estranho de todos quando eu pisei aqui na Bélgica e vi isso no mercado, é que existe um molho chamado molho Brasil. Assim, não é piada, realmente é molho Brasil. E o engraçado é porque quando a gente vê esse molho Brasil, a gente fica pensando,
Ah, será que é por causa do Brasil? E realmente é. O que acontece é que o pior é que o nome ele tá escrito como a gente chama o nosso país em português, só que quando você fala em holandês, você fala Brasília, você não fala Brasil. E aí o pior de tudo é que esse molho é feito com base de abacaxi. Então tem muita gente que gosta e acha realmente que esse molho é um molho brasileiro. Só que quando eu vou falar pra eles que não é um molho brasileiro, eles ficam confusos assim, ué, mas tá, e daí? É da onde? Porque se eu for pensar que realmente uma fruta do Brasil, a última fruta que eu vou pensar que é uma fruta realmente brasileira é o abacaxi. Lógico que é uma fruta tropical, mas assim, é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em Brasil. Eu acho que é a quinta, que é a mais estranha de todos, que eu acho que isso tá levando mais em costume quando a gente fala realmente do belga, do que de fato é algo que você não aprende, é o excesso de molho. Cara, belga, quando você vai trazer o molho pra ele, quando você está indo também no fritur, eles não te dão um potinho de molho que nem, por exemplo, você pensa quando você pede seu x-tudo ou seu hamburgão. Eles colocam um tanto de molho que você começa a pensar, eu acho que ele tá colocando demais e ele precisa parar. Então um belga, imagina quando você tem aquela maquininha do McDonald's que você vai colocando o potinho e vai colocando molho. Você talvez colocaria umas 2, 3 vezes porque encheu o potinho. Não, ele continua, ele vai 5, 6, 7 vezes. É muito molho que eles usam. Então eles vendem muito molho. Na maioria dos casos, você paga por esse molho, geralmente uns 50 centavos ou 70 centavos, mas você às vezes fica pensando que talvez o cara tá com prejuízo do tanto de molho que se coloca. Porque aqui é sempre mais molho do que o normal quando você come batata frita. Eu não acho ruim porque eu geralmente gosto do molho e a maionese aqui ela é muito gostosa. Ela é bem diferente da maionese brasileira. Ela não parece muito aquela gosma que parece uma geleia. Ela geralmente tem uma textura um pouco mais como você teria do sour cream ou realmente um molho parecido com o de ketchup. Ela é um pouquinho mais cremosa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então aqui tem alguns fatos curiosos a respeito da batata frita, inclusive um pouquinho de sua história e até do seu nome. Tem algum outro prato ou alguma outra coisa que você queira saber aqui da Bélgica? Escreve aqui nos comentários para poder eu saber e fazer um vídeo falando para você. E lógico que existem muitas diferenças culturais, que é por isso que inclusive eu tenho uma playlist que eu falo da culinária aqui da Bélgica, para a gente poder saber um pouco mais da história também, alguns dos costumes, mas também tem até mesmo algumas outras coisas curiosas que você talvez não pararia para pensar, como é o que eu falei também no meu vídeo sobre cinema, que eu falei um pouquinho do que eles gostam de pipoca doce e pipoca salgada, ou até mesmo se você pode beber cerveja e se é normal beber cerveja no cinema. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!